Bom dia, queridos irmãos, graça e paz, uma alegria estar com vocês nessa manhã. Hoje nós vamos começar um novo mês, estamos aí no primeiro domingo do mês, e o tema desse mês que nós vamos trabalhar a partir de hoje é o tema Servos como o Mestre. Vamos falar sobre serviço e vamos falar também sobre a importância da humildade na nossa vida cristã. Então, durante esse mês, nós vamos falar sobre serviço e humildade. E nada melhor do que começar com esse grande texto de João, capítulo 13. Nós, com certeza, já lemos várias vezes, já estudamos várias vezes, já meditamos várias vezes nesse texto, mas sempre quando a gente abre esse texto de João 13, Deus tem coisas profundas para falar no nosso coração a respeito do serviço. Todos nós nascemos com um desejo que acho que é natural dentro de nós, e principalmente por causa do pecado, esse desejo de querer ser grande, esse desejo de querer subir. Quando você vai numa escola, e eu geralmente frequento, porque a minha esposa trabalha numa escola de educação infantil, quando você vai numa escola, mesmo as crianças já pequenas, você já percebe um pouco dessa questão. Sempre tem alguém ali que quer ser o primeiro da fila, que quer ser o primeiro a pegar, o primeiro a comer, o primeiro a fazer. Quando a gente cresce um pouco mais e a gente está ali no trabalho, a gente quer ter reconhecimento do nosso trabalho, não é verdade? A gente quer que as pessoas reconheçam o que a gente faz. Às vezes, no nosso contexto familiar, dentro da nossa família, a gente também quer ser o primeiro, a gente quer sempre ter a razão. E quando chegamos na igreja, talvez não seja muito diferente. A gente gosta de ser lembrado, a gente quer muitas vezes os primeiros lugares, as posições onde tem mais destaque. E isso é uma coisa que acontece desde o princípio do mundo. Porque lá no Éden, quando a gente volta para o princípio, pensando sobre esse assunto, a gente volta lá para o Gênesis. E desde o Éden, quando o pecado entrou no mundo, ele colocou uma obsessão dentro do nosso coração. Essa obsessão se chama, em primeiro lugar, o subir, essas posições de destaque. Quando você volta lá em Gênesis, por exemplo, lá no capítulo 3, mais especificamente, e você vai ver a serpente chegando na mulher para conversar com ela, para colocar dúvida no coração dela a respeito da bondade de Deus, do cuidado que Deus tinha feito com ele. Você lembra o que a serpente falou? Você lembra do que a serpente falou para Eva? Olha só, minha querida, coma aquele fruto, e vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão como Deus. Você lembra dessa frase? Vocês serão como Deus. E desde aquele momento, a humanidade, ela começou a procurar, desde a queda do homem, ela começou a procurar por tronos. É isso que naturalmente o ser humano gosta de procurar, tronos. Mas quando Deus, através da história, decidiu se revelar à humanidade para revelar o seu grande plano da salvação em Cristo, Deus revelou não só quem Ele era, mas Ele revelou também como Ele ia mostrar a salvação para o mundo. Deus não veio sentado num trono, Deus não veio num cavalo branco, como eles estavam esperando, o Messias, um cavalo branco com uma espada para sentar num trono. Não foi assim que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo de maneira simples, viveu de maneira simples, assumiu uma posição de servo, e diante de homens pecadores, como esses que a gente leu no texto, Jesus se ajoelhou perante eles. Você já parou para pensar nisso? Jesus se ajoelhou perante esses homens pecadores, e talvez esse cenário de João, capítulo 13, para mim, com certeza é um dos textos mais surpreendentes da Bíblia. E é incrível, porque nesse texto, quando você lê, não tem cura aqui, e geralmente são os textos que mais chamam a atenção sobre Jesus, não tem nenhuma cura aqui nesse texto, não tem nenhum milagre aqui nesse texto, não tem multiplicação de pães que chocou a multidão quando viu, não tem ressurreição aqui, mas existe algo muito mais chocante do que todas essas coisas. O Criador do universo,
aquele que pelo poder das palavras criou todas as coisas, e assim foi feito, o Criador do universo se ajoelha diante da sua criação, das criaturas que ele mesmo criou. Então olha que texto. Se esse texto não choca a gente de alguma maneira, nenhum texto bíblico vai fazer isso, nenhum outro texto vai fazer isso. Jesus estava se preparando para derramar sangue por esses pecadores, por nós, mas antes de derramar sangue, ele derrama água nos pés para ensinar eles uma grande lição. Então, antes de carregar a cruz, Jesus carrega uma toalha. Um objeto simples. A cruz que vai acontecer em algumas horas, porque o texto de João 13 está ali algumas horas antes da crucificação de Jesus. A cruz que Jesus iria carregar daqui a pouco vai revelar e revela ao mundo o amor de Deus por nós. Mas a toalha revela o caráter de Deus. A toalha, que é esse texto, mostra como Deus pensa, como Deus age para salvar a humanidade. Então, só para você entender o contexto, antes da gente ir para as nossas lições, para as 3 grandes lições desse texto. Estamos na última noite de Jesus. Jesus prepara um jantar para os seus amigos, porque os discípulos não são só alunos que Jesus está ensinando. Os discípulos, os apóstolos, são amigos de Jesus. São seus amigos, que ele conviveu por mais ou menos 3 anos. E Jesus é Deus, Jesus é onisciente, Jesus sabe das coisas. Jesus sabe que ele vai ser traído, que ali naquele meio tem pessoas que vão traí-lo. Jesus sabe que em algumas horas ele vai ser espancado. Jesus sabe que todos vão abandoná-lo. Jesus sabe o que vai acontecer na crucificação. E olha só que interessante. Então, esteja comigo nesse cenário. Um jantar muito bonito, preparado pelo seu mestre. E Jesus sabe que todos os seus amigos vão falhar com ele. E aí você pensa, o que será que eles estão conversando nesse grande jantar? Qual é o assunto da mesa? Qual é a discussão que está passando? Porque uma mesa de comida tem comunhão e tem muita conversa, não é mesmo? João não fala. O texto de João aqui não explica o que eles estavam conversando. Mas quando você vai em outro evangelho, o evangelho de Lucas, ele relata. Quero que você abra comigo Lucas 22, ele vai colocar na tela aqui para nós. Lucas 22, 24. Olha só o que eles estavam discutindo então naquela mesa. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Olha só o que eles estavam conversando. Jesus preparou a refeição, Jesus preparou ali a bacia da água, Jesus pegou a toalha, e sabe o que eles estavam discutindo entre eles? Qual de nós é maior? Durante esses 3 anos que a gente andou juntos, qual de nós conseguiu chegar ali nas primeiras posições? Olha só que texto interessante. Que contraste do mestre com os seus discípulos. Jesus está caminhando para a morte, os seus apóstolos estão discutindo posições. Quem é maior? Eles ainda não entenderam a natureza do reino de Deus. Eles ainda achavam que esse reino era político, era um trono físico, e eles estavam discutindo quem vai ficar com o ministério tal, quem vai ficar no trono direito, quem vai sentar na cadeira esquerda, quem vai ser o ministro da defesa. Eles estavam discutindo essas coisas. Enquanto isso, Jesus desce aos pés sujos desses homens. Enquanto eles estão preocupados em subir, Jesus desce. E é nesse ambiente que acontece João capítulo 13. E olha que detalhe interessante. Era comum nas casas existirem água. Como eles eram viajantes e naquela época viajavam a pé, na maioria dos casos, então em cada casa havia ali a bacia e a toalha. E o fato deles já estarem sentados na mesa significa que ninguém se importou em se limpar. Era um trabalho considerado tão inferior que eles não se preocuparam nem em limpar os próprios pés para entrar na mesa. Quem dirá o pé do próximo, né? Eles não estavam preocupados nem em limpar os seus próprios pés. Quem dirá o pé do próximo? Então aqui é interessante nesse cenário que João monta para nós, porque
Não era uma falta de oportunidade de servir. Puxa, eu não tive a oportunidade de fazer. Tinha a oportunidade. O problema era que nenhum deles estava disposto a assumir esse lugar. Nenhum deles estava preocupado em assumir esse lugar. Porque muitas vezes, meus irmãos, servir, e é esse o tema, servir significa abrir mão de prestígio. Servir significa se humilhar muitas vezes, se praticar a humildade. Todos eles ali naquele contexto estavam esperando do outro. Eu não preciso fazer, alguém vai fazer. E muitas vezes a gente tem esse pensamento na igreja, eu não preciso fazer, alguém vai fazer. Até que Jesus se levanta e ele mesmo vai tomar a atitude. E essa é a primeira lição desse texto que eu quero trazer para nós. A primeira das 3 lições é, o verdadeiro amor, o verdadeiro servo, ele desce. Ele desce. João começa dizendo no versículo 1 ali, tendo amado os seus, os amou até o fim. Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabe de Judas, ele sabe que Pedro vai negá-lo, e ele continua amando essas pessoas. E muitas vezes o serviço é isso. Nós precisamos amar pessoas, e mesmo as pessoas difíceis, pessoas que nós não concordamos. Porque às vezes a gente se acostuma a amar pessoas que são fáceis. Jesus ama pessoas que vão decepcioná-lo. E eu posso dizer para você que eu com certeza faria o que os discípulos fazem. Se um amigo meu me trai, se um amigo meu mente para mim, eu com certeza dizer, rapaz, eu não quero falar mais com você não. Eu quero distância de você. Mas se Jesus nos tratasse da mesma forma, eu com certeza não seria salvo por ele. Porque quantas vezes eu já menti para Cristo? Quantas vezes eu já falhei com Cristo? E João diz algo ainda mais importante, mais impressionante. Além de dizer que Jesus os amou até o fim, João fala no versículo 3, olha lá. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Toda a autoridade, já parou para pensar nisso? Toda a autoridade nos céus e na terra estavam nas mãos de Jesus. Toda a autoridade. Significa que ele pode fazer? Se ele tem toda a autoridade? Qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. E é isso que impressiona. Porque podendo fazer qualquer coisa, ele pega uma toalha. Ele amarra a toalha na cintura. Ele pega a bacia, ele chama os seus discípulos que vão machucá-lo. E eu vou lavar os seus pés. E aí eu fico imaginando nesse cenário. Você já esteve numa sala onde aconteceu alguma coisa e o silêncio é constrangedor? Você já viveu isso em algum momento, seja num contexto de família ou no trabalho? Em algum momento acontece alguma coisa grave ou alguma coisa chocante e de repente é aquele silêncio que palavras não explicam. Você já viveu isso? Eu imagino que era esse cenário na sala. Aquele silêncio constrangedor. Todo mundo observando Cristo. Eles esperando esse rei poderoso que com certeza não cabia no imaginário deles. Como assim um rei desse tamanho lavando pés? Não faz sentido para eles. Imagine o silêncio, imagine os discípulos olhando Jesus lavando cada um desses pés. E a cada passo, eu imagino que cada vez que Jesus terminava e ia para o próximo, o constrangimento ia aumentando. Esse serviço de lavar os pés, eles deixavam para o escravo fazer. Eles deixavam para um escravo. Nenhum mestre faria isso. Imagine o Messias, que era o rei prometido que eles estavam esperando. E o que choca no texto, é óbvio que naquele momento eles não sabiam, mas a gente, por saber, e depois eles vão saber dessa verdade, Jesus lavando os pés, inclusive de Judas. Jesus lavando os pés, inclusive daquele que em algumas horas iria trocá-lo por algumas moedas de prata. Que tipo de amor é esse? É incompreensível esse tipo de amor.
E talvez o maior choque desse texto não é descobrir que Jesus lavou os pés. O maior choque desse texto, eu penso, é descobrir que talvez nós não lavaríamos os pés. Talvez nem das pessoas que a gente ama, talvez, a gente não faria. Imagina daquelas pessoas que nos machucam. E por que isso? Por causa do orgulho. O orgulho é uma coisa que vive dentro de nós e a gente precisa diariamente lutar contra isso. Esse orgulho que quer nos afastar de Deus e nos afastar do serviço. A gente gosta da primeira fila, a gente gosta de reconhecimento, mas o reino de Deus, ele não é construído por pessoas que procuram o palco. O reino de Deus é construído por pessoas que carregam toalhas. E o Zanata falou sobre isso um pouco na aula de manhã, como ele é grato por essa congregação, nos exemplos que ele vê, e eu posso dizer a mesma coisa. Nós somos muito gratos, porque com certeza nós temos muitos irmãos aqui nessa congregação, e irmãs que carregam toalhas, que são exemplos para nós. Pessoas que não estão preocupados com os holofotes, pessoas que não estão preocupados com aplausos, mas pessoas que estão preocupados em fazer o que podem para o reino de Deus. Vocês inspiram a minha fé. E eu sei de vários exemplos aqui dentro. E é esses exemplos que nós precisamos aprender. É desses irmãos que nós precisamos aprender o verdadeiro significado de serviço. A segunda grande lição desse texto é que o grande inimigo, como eu falei agora há pouco, o grande inimigo para que a gente não queira servir ou queira escolher o nosso serviço dentro da igreja é o orgulho. Ali no versículo 6 a 11, Pedro olha para Jesus quando chega a vez de Pedro e Pedro diz: não lavarás os meus pés. O Senhor não vai lavar o meu pé. E no primeiro momento, parece uma atitude de humildade. Parece uma atitude humilde de Pedro, mas Jesus mostra que não é. Pedro queria o controle da situação. Pedro queria dizer para Jesus como ele deveria agir. Pedro queria impedir Jesus de cumprir a sua missão. Até a falsa humildade pode esconder o orgulho. Por isso que nesse mês nós vamos falar das duas coisas. Não só sobre o serviço, mas também sobre o coração humilde que Deus espera de nós. O orgulho não aparece apenas quando nós queremos mandar. Mas o orgulho também aparece, e isso acontece dentro da igreja, quando nós, assim como Pedro, quando nós recusamos depender da graça de Deus. Existem pessoas, e isso é uma coisa que a gente precisa lutar contra o nosso coração, muitas vezes a gente não quer servir, porque nós nos achamos importantes demais para fazer aquela tarefa. Mas também existem pessoas que não aceitam ajuda, porque se acham fortes o suficiente. Porque acham que não, ou porque não precisa de ajuda, ou porque pode lidar com aquela situação sozinho. E lendo esse texto, o que Jesus quer nos ensinar é que não faz sentido nenhum dentro da fé cristã querer caminhar sozinho. Quando você impede que um outro irmão te ajude, você está impedindo que o irmão exerça a função ou a missão que Deus entregou para ele. Quando você se recusa a pedir ajuda, você está impedindo o irmão de cumprir com o papel dele como cristão. E parece humildade, mas não é. Não é. Muitas vezes é o orgulho numa capa nova que a gente coloca. Então, isso exige de nós humildade, levantar a mão, pedir ajuda. Isso é ser cristão também. E permitir que a igreja, que os irmãos, nos sirvam também. Existem, às vezes, irmãos que são aptos para servir, muito dispostos a fazer qualquer coisa, mas não querem ser servidos. E dentro da igreja, se você não quer ser servido também, você impede que o outro irmão seja um servo. E é assim que funciona. Nós precisamos crescer juntos, na medida em que cada um vai cuidando um do outro. Porque só aquele irmão que faz, ele se cansa. Ele também precisa ser cuidado. O Evangelho, nesse texto, nos ensina duas coisas, então, diferentes, e que são difíceis. Primeiro, a servir, e segundo, aprender a depender também. A depender do cuidado, a depender do amor, a depender do serviço
do próximo. E a terceira grande lição desse texto, o maior obstáculo do serviço é o nosso coração. Então, depois de terminar de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus faz uma pergunta, ali no versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Jesus não perguntou: vocês gostaram? Com certeza eles teriam dito não, né? Jesus não fez essa pergunta: vocês gostaram do que eu fiz? Ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Porque é possível, e existem muitas pessoas assim no mundo hoje, que admiram Jesus, que conhecem Jesus, que talvez conheçam mais de Bíblia do que nós, mas não têm Jesus como seu mestre, não imitam a Jesus. Porque o que Jesus está dizendo aqui? Eu fiz isso para dar o exemplo para vocês. Eu fiz isso, não foi apenas um gesto bonito, não foi apenas uma coisa que vai ficar marcada assim pela beleza, mas é para dar o exemplo para vocês. Foi um modelo de vida, foi a maneira que Jesus usou para chocá-los, para mostrar como eles deveriam tratar uns aos outros. Então é como se ele dissesse: eu vivi por vocês, aprendam a viver pelos outros. Aprendam a viver uns pelos outros. E o grande obstáculo para viver isso é o nosso orgulho. E talvez seja o grande perigo da igreja, o orgulho. A gente pode conhecer a Bíblia e ser mais parecido com fariseus do que com Jesus. Esse é um risco que a gente corre. A gente pode cantar cânticos sobre humildade, mas nunca praticar isso. A gente pode aprender e conhecer todas as doutrinas bíblicas e deixar outras pessoas carregar todo o peso da obra, sem se envolver. Então, o chamado de Deus para nós, nessa manhã, é essa. Jesus nunca separou as coisas. Tanto o conhecimento, quanto o serviço, eles são uma coisa indissolúvel, eles precisam caminhar juntos. João termina o seu texto, o seu relato dessa noite, dizendo: agora que vocês sabem essas coisas, que é o que Jesus disse para eles, felizes serão se as praticarem. Então, felicidade não é aprender coisas. Felicidade não é conhecimento. Felicidade, a gente encontra a verdadeira felicidade no caminhar com Cristo, na prática. Colocando as nossas mãos à disposição da obra de Deus. E eu acho que Jesus continua fazendo a mesma pergunta para nós até hoje. Esse texto, ele nos convida à mesma reflexão. Você já leu esse texto inúmeras vezes, com certeza. A pergunta é então: vocês entenderam o que significa? Entender não é concordar. Entender é tomar a atitude que Jesus tomou. Você está pronto para pegar a toalha, pegar a bacia e assumir o seu papel como cristão? Se você já o faz, o desafio é: continue. Precisamos de irmãos que nos inspirem. Precisamos ser inspirados e desafiados. Como eu falei, no meio da igreja existem irmãos que já têm essa posição, essa postura. Nós precisamos aprender com vocês. E se ainda não é a nossa realidade, Jesus está nos convidando hoje ao arrependimento, a tomar uma posição diferente daqui para frente. Pare de fugir da obra que Jesus te chamou para fazer. Porque é só assumindo a nossa função é que nós vamos cumprir com o chamado que Ele nos deu. Evangelizar as pessoas, cuidar das pessoas, discipular as pessoas. Tem tanta coisa para fazer dentro da igreja, tanta coisa. E quando nós trabalhamos juntos, a gente pode fazer, com certeza, com o Espírito de Deus em nós, qualquer coisa que Ele nos peça nesse mundo. Se é o orgulho que tem te impedido, está na hora de rever isso, está na hora de aprender a como nos arrepender e abandonar o orgulho. Porque Cristo nos chama para o trabalho. O tempo, meus irmãos, é curto. A vida é muito rápida. Se você perguntar para qualquer irmão aqui, nós temos irmãos que estão aqui desde o início trabalhando nessa obra, se você perguntar para qualquer um desses irmãos
com certeza já tem 60 a mais, e perguntar para eles sobre o tempo, passou rápido, ele vai falar, vixe, eu nem vi o tempo passar. Passa muito rápido. Às vezes, nós na nossa juventude achamos que as coisas são demoradas, mas o tempo passa rápido. Temos poucos anos para impactar o mundo, temos apenas poucos anos nessa terra para cumprir o chamado de Deus. O tempo passa muito rápido. Em breve Ele vai nos chamar, ou em breve Ele vai voltar, e nós vamos prestar contas de tudo que nós fazemos para Ele. Por isso, a decisão de servir precisa começar hoje. Olhe para a igreja, olhe para as necessidades da igreja, olhe para os ministérios que têm servido. Não existe ministério fechado, todos os ministérios são abertos. E mesmo que ainda não haja um ministério que você entenda que pode servir, se você parar e observar, você vai ver os seus dons, os seus talentos e o que você pode fazer em prol do reino de Deus. O tempo é curto, existem pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Pense como você pode, através do seu serviço, impactar a vida dessas pessoas. O maior inimigo do serviço, muitas vezes, não é a falta de capacidade, mas é um coração que ainda deseja o trono, quando Jesus nos chamou para pegar a toalha e cumprir com o nosso chamado. Então, vamos pensar sobre isso durante essa semana. O discípulo nunca vai ser maior do que o mestre. Se o mestre fez o que fez, ele está nos convidando para assumir esse mesmo papel. Então, se o mestre carregou uma toalha, se o nosso mestre, e nós falamos dele todo domingo, toda semana, como Jesus é o nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, se ele fez isso, então vamos assumir o papel de dizer, eu também vou carregar, eu também vou fazer, por amor a Ele. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã. Obrigado, Pai, pelo seu grande exemplo de carregar, Pai, tantas coisas difíceis, de ter suportado, Pai, tanta humilhação, de ter feito e dado-nos o exemplo do que o Senhor espera de nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá um propósito na vida, o Senhor nos dá um direcionamento, o Senhor nos dá a razão, Pai, da nossa vivência. E que como discípulos do Senhor, Pai, como aprendizes, nós possamos cumprir com o nosso papel. Quando olhamos para a igreja, Pai, nós vemos irmãos que precisam de ajuda, irmãos que precisam de uma oração, de uma visita, de um apoio, e que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo de aprender a pegar a toalha e a cuidar dos nossos irmãos, Pai. Porque sabemos que se todos nós assumirmos esse papel, com certeza, Pai, todos seremos cuidados e servidos, e vamos com certeza levar o Teu Evangelho cada vez mais longe, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é misericordioso, Pai, o Senhor é paciente conosco, mesmo nas nossas falhas. Transforme o nosso coração, Pai, transforme a nossa mente, para que possamos ser mais parecidos com o Senhor. Para que naquele dia, Pai, naquele grande dia, quando estivermos diante do Senhor, o Senhor possa olhar para nós com alegria e dizer, servo bom e fiel, venha ao encontro. E queremos, Pai, ir ao encontro do Senhor e estar com o Senhor na eternidade. E queremos que as pessoas que amamos, as pessoas desse mundo, Pai, conheçam a Tua obra. E que o Senhor use a nossa vida para isso, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, nós te damos graças, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.